guia do jogador de Dark Sun. Editado por Exfel Bikemi. Eu vivo no mundo de fogo e areia. O sol escarlate suga a vida de qualquer coisa que rasteje ou voe, e tempestades de areia flagelam as poucas folhagens do cenário seco. Esta é uma terra de sangue e poeira, onde tribos de elfos selvagens cruzam as planícies salinas para saquear caravanas solitárias. Ventos cantantes misteriosos atraem homens para um sufocamento lento no mar de Silt, e reis egoístas usam as vidas de seus súditos para construir palácios luxuosos e tumbas gigantescas. Essa terra desolada é Atas, e ela é o meu lar, o Jornal do Andarilho. Sob a luz de um sol negro jazem terras de desolação majestosa e cidades de esplendor cruel, onde heróis de sandálias enfrentam feitiçaria antiga e monstros terríveis. Esta é Atas, o mundo de Dark Sun, um planeta moribundo de selvageria e desolação. A vida está pendurada por um fio nesta terra devastada, e agora é sua hora de escrever seu nome nela, com sangue e glória. 8 características de Atas. O mundo do cenário de Dark Sun é único de diversas maneiras. Muitos dos clichês de Dungeons & Dragons estão ausentes ou foram distorcidos. Atas não é um lugar de cavaleiros de armadura reluzente e magos de mantos longos, ou de florestas vastas e panteões divinos. Se aventurar nas areias de Atas é entrar em um mundo de selvageria e esplendor, inspirado por diferentes tradições de fantasia e histórias. Simplesmente sobreviver sob o sol rubro já é uma grande aventura. Recém-chegados em Atas têm muito a aprender sobre o mundo, seus povos e seus monstros, mas as 8 características a seguir resumem bem os fatos mais importantes do cenário de campanha de Dark Sun. 1. O mundo é um deserto. Atas é um planeta quente e árido coberto por infinitos mares e dunas, pedras, montanhas, vegetação espinhosa e coisas piores. Desde os primeiros momentos do amanhecer, o sol vermelho bate de um céu tingido de verde oliva. A temperatura varia de 37 graus, podendo chegar a até mais de 60 graus no fim da tarde. O vento é como um sopro de um forno, não oferecendo nenhum alívio do calor opressivo. Poeira e areia trazidas pelo vento colorem tudo com um amarelo alaranjado. Neste mundo esquecido, cidades e vilarejos existem somente onde ainda restam alguns oásis e planícies verdejantes. Alguns lugares não veem a chuva há anos, e até em regiões férteis, a chuva é apenas um pouco mais do que uma névoa úmida que cai durante algumas semanas a cada ano, antes de dar lugar a longos meses de calor e seca. O mundo através dessas ilhas de civilização é um deserto onde vagam nômades, assaltantes e monstros famintos. Atas nem sempre foi um deserto, e a paisagem seca é cheia de ruínas de um mundo que já foi muito rico em rios e mares. Pontes antigas sobre os cursos de água secos e cais de pedras que enfrentam mares de areia contam uma história de um mundo que já não existe mais. 2. O mundo é selvagem. A vida em Atas é curta e brutal. Assaltantes com sede de sangue, escravos gananciosos e hordas de inumanos selvagens percorrem os desertos. As cidades são um pouco melhor, cada uma nas mãos de um tirano. A instituição da escravidão é generalizada em Atas, com muitos infelizes passando a vida em correntes, trabalhando sob feitores brutais. Todos os anos centenas de escravos, talvez milhares, são enviados para a morte na arena de espetáculos sangrentos. Caridade, compaixão, bondade, essas qualidades existem, mas elas são raras e preciosas. Somente um tolo tem esperanças de tais riquezas. 3. Metal é escasso. A maioria das armas e armaduras são feitas de ossos, pedras, madeira e outros tipos de materiais. Armaduras de metal existem somente entre os tesouros dos reis feiticeiros. Lâminas de aço são inestimáveis, armas que muitos heróis nem chegam a ver durante suas vidas. 4. Magia arcana destrói o mundo. O uso imprudente da magia arcana durante guerras antigas reduziram Atas a um deserto. Para conjurar uma magia arcana, é necessário do poder da vida à sua volta. Plantas murcham, pessoas e animais sofrem dor incapacitante, e no solo fértil, nada mais crescerá ali novamente.
É possível conjurar magias com cuidado, preservando o mundo e evitando mais danos, mas destruir concede mais poder do que preservar. Como resultado, feiticeiros, magos e outros conjuradores arcanos são perseguidos por toda Atas, independentemente do estilo de magia. Somente os mais poderosos conjuradores podem deter poder arcano sem medo de represálias. 5. Reis feiticeiros governam as cidades-estado. Os reis feiticeiros são profanadores de imenso poder, que dominam quase todas as cidades-estado. Esses poderosos conjuradores têm mantido seus tronos por séculos. Nenhuma criatura mortal viva se lembra do tempo antes dos reis feiticeiros. Alguns afirmam serem deuses, outros servirem aos deuses. Alguns são opressores brutais, enquanto outros são mais sutis em sua tirania. Os reis feiticeiros governam através de sacerdócios ou burocracias compostas pelos ambiciosos e gananciosos templários, profanadores menores, capazes de canalizar o poder de seus reis. Apenas na cidade de Tyr brilha um vislumbre de liberdade, e forças poderosas já conspiram para extingui-la. 6. Os deuses estão em silêncio. Há muito tempo, quando o planeta era verde, o poder brutal dos primordiais superou os deuses. Hoje, Atas é um mundo sem divindades. Não existem clérigos, paladinos, profetas ou religiões. Os templos antigos estão em ruínas, as últimas testemunhas de um tempo em que os deuses falavam com o povo de Atas. Nada é ouvido agora, a não ser o suspiro dos ventos do deserto. Na ausência da influência divina, outros poderes surgiram pelo mundo. O poder psiônico é muito conhecido e praticado em Atas. Até os monstros sem inteligência do deserto têm habilidades psiônicas mortais. Xamãs e druidas clamam pelo poder primitivo do mundo, que são esculpidos pela influência do poder elemental. 7. Monstros ferozes rondam o mundo. O planeta deserto tem sua própria ecologia mortal. Atas não tem gado, porcos ou cavalos. No lugar, as pessoas cuidam de rebanhos de erdlos, montam em canques ou crodlos, e utilizam para puxar carga os iniquises e miquilotes. Criaturas selvagens como leões, ursos e lobos não existem. No lugar, existem horrores como o diabo de Ir, o Baasrabi, e o Tembo. Talvez o ambiente inóspito de Atas crie criaturas duras e cruéis o suficiente para sobreviver, ou talvez o toque de feitiçaria antiga tenha envenenado as fontes da vida e infectado os monstros neste mundo agonizante. De qualquer maneira, os desertos são perigosos, e só um tolo, ou um louco, os percorrerem sozinhos. 8. Raças familiares não são como você está acostumado. Estereótipos de fantasia típica não se encaixam aos heróis atasianos. Em muitos cenários de Dungeons & Dragons, os elfos são sábios benevolentes habitantes da floresta que guardam suas terras de invasões do mal. Em Atas, os elfos são uma raça nômade de assaltantes, invasores, traficantes e ladrões. Halflings não são gentis, eles são um povo xenofóbico e caníbal, que caçavam e matam aqueles que ousam entrar em suas florestas e montanhas. Golias, ou meios-gigantes, como são mais conhecidos, são mercenários brutos que servem como guardas de elite e executores a serviço dos reis feiticeiros e seus templários em muitas cidades. Características da região de Tyr. Os remanescentes de civilização que se agarram tenuamente à vida no mundo brutal de Atas existe em uma terra conhecida como região de Tyr, nomeada assim pela cidade-estado mais antiga nela. Além desta área, limitada pela cordilheira de montanhas conhecidas como Montanhas Ressonantes, e o vasto mar de Silt, jaz apenas terras desoladas, ausentes de civilização ou cultura. A região de Tyr possui várias cidades e vilas menores, mas a maior parte da vida civilizada orbita as 7 grandes cidades-estado, cada uma governada por um déspota ancião, um dos reis feiticeiros. Essas 7 cidades definem a vida não apenas para quem vive nelas, mas para o resto das culturas que existem nas vastidões entre elas. A seguir está uma breve descrição das cidades-estado e outras características importantes da região de Tyr. Tyr, um gigantesco zigurate arco-íris e a Torre Dourada impressionam aqueles que visitam a mais antiga das cidades-estado atasianas.
Tir está atualmente em um período de mudança e incerteza, pois seu rei feiticeiro, Kalak, foi recentemente derrubado e morto. A cidade é um caldeirão de intriga, esperança e medo, com liberdade colidindo contra séculos de tirania. Por causa de sua situação atual, Tir virou um destino frequente para aventureiros em busca de fortuna e liberdade. Balik, a mais rica das cidades-estado, construída na costa do estuário da Língua Bifurcada. Renomada por suas práticas supostamente democráticas, o rei feiticeiro Andropinis serve como ditador, regendo sobre um senado conhecido como Câmara dos Patrícios, que não ousam desafiar seus éditos. O papel de Balik como um centro mercante permitiu à cidade prosperar, se desenvolvendo em uma das cidades com maior cultura na região como resultado. Duraj, longe do centro da civilização, na borda da região de Tir, Duraj é uma cidade brutal e isolada, consumida por conflito constante. Conhecida como a Cidade das Luas, o rei feiticeiro insano Tektuktitlai governa Duraj através do medo e brutalidade. Os templários de Tektuktitlai, os sacerdotes da lua, buscam constantemente por potenciais sacrifícios para trazer até seu rei, no grandioso e sangrento templo do pai e mestre Gug, nos confins verdejantes da Floresta Crescente, a menor das cidades-estado. Existe como um aglomerado de vilarejos, extraindo seu sustento dessa terra exuberante em recursos naturais. Seus habitantes consideram sua rainha, Lalalipu, como uma deusa protetora, e a maioria serve ela e seus templários de bom grado. O povo de Gug acredita que apenas a Oba, como eles chamam Lalalipu, pode impedir os espíritos primais de causar mal a eles, e muitos a serviço dela usam magia primal para controlar espíritos perigosos. Nibenai, também conhecida como a Cidade das Torres, o povo de Nibenai vê a si mesmo como o último bastião de verdadeira civilização em Atas, uma arrogância propagada pelo seu rei, que possui o mesmo nome que a cidade-estado. A arquitetura de Nibenai é um reflexo da visão de mundo do Rei das Sombras, grande, opulenta e majestosa. Os templários do rei recluso são todas mulheres, casadas com o rei ao serem aceitas em seu serviço. Han, uma populosa cidade-estado, constantemente à beira do caos, sua rainha Balak-Re se importa com pouco além de seu próprio prazer. Seus súditos se dividiram em facções rivais, lutando pela miséria de recursos remanescentes que não foram clamados pela rainha feiticeira. Os habitantes de Han vivem existências desesperadas, desejando um fim para os conflitos sem fim que assolam a cidade. Urik, uma cidade-estado poderosa e militarista. Urik é governada por Ramanu, um estrategista de mente rígida cuja habilidade em batalha é sem igual. O autoproclamado rei do mundo há muito ergueu muralhas fortificadas ao redor de sua cidade, e a natureza de seu governo exige que paz e ordem sejam mantidas dentro dos portões de Urik. Os trabalhadores e artesãos aqui são diligentes, mantendo a máquina de guerra suprida e fornecendo um vasto volume de bens de comércio. Floresta das Montanhas. Uma grande faixa de selva exuberante além das montanhas ressonantes. A Floresta das Montanhas é uma terra primal cheia de fartura e perigo, lar de ferozes tribos de halflings. Poucos completaram a jornada para chegar até mesmo à borda exterior da Floresta das Montanhas. Para a maioria das pessoas, essa área não passa de um lugar mítico. Triângulo de Marfim. No centro da região de Tir, jaz a vastidão do Triângulo de Marfim, um santuário para saqueadores e monstros ferozes. Com exceção de um pequeno cinturão de vegetação conhecido como Floresta Crescente, há apenas um punhado de assentamentos nessas terras desoladas. As montanhas Mequilot, menores do que outras na região de Tir, estão localizadas no meio da grande planície de Marfim. Um grande deserto de sal que define essa área. Montanhas Ressonantes. Nos limites a oeste da região de Tir, as Montanhas Ressonantes são as maiores cordilheiras conhecidas pelo povo de Atas. Picos têm mais de 6.000 metros em muitas áreas, e mesmo com muitos vales tendo mais de 3.500 metros, algumas tribos de Golias, halflings e outros povos sobrevivem nas altitudes inóspitas, vivendo vidas simples, livres da influência dos reis feiticeiros.
Mar de Silt. Uma grande e vasta depressão cheia de silt levado e deixado lá pelos ventos. O Mar de Silt é um obstáculo efetivamente intransponível, que se estende até os horizontes desconhecidos pelos habitantes da região de Tyr. Sapatos especiais, pernas de pau, e veículos como as gaivotas da areia, são os métodos mais frequentes de cruzá-lo, indo pela costa, onde o silt é mais raso. Esse canto leste da região de Tyr é quase que completamente inexplorado, como resultado de não apenas sua imensa vastidão, mas também pelo risco de sucumbir à morte cinzenta, sufocamento por respirar grandes quantias de silt, levantado ao ar pelos ventos quentes e secos do mar. Os planaltos. Uma grande vastidão de matagais, deserto, e terrenos baldios rochosos, forma o berço da civilização no oeste da região de Tyr. Aqui, Tyr e Uruk clamam influência sobre a vastidão, e a maioria dos assentamentos fora das cidades-estados se encontram nessa área. A cidade fortificada de Altaruk é um dos assentamentos mais importantes aqui, uma parada importante no comércio entre Balik e Tyr. Oásis como Poço do Grak e Fonte Prateada, assim como algumas rotas comerciais frequentemente utilizadas, tornam os ermos da região de Tyr mais hospitaleiros do que os de outras áreas. Povos e raças de Atas. Entre os mundos de Dungeons e Dragons, Atas permanece única não apenas pelo seu clima desértico e selvagem, mas também pelo povo que a habita. Uma ordem social existe entre as massas que habitam as cidades-estado, com o rei feiticeiro no topo, seus agentes templários, e nobres abaixo dele, mercadores, e cidadãos livres no meio da pirâmide, e por fim a onipresente força de trabalho de escravos servindo como base. Humanos dominam a composição racial da maioria dos assentamentos, e até mesmo os próprios reis feiticeiros são de descendência humana, embora seu status atual como humano seja questionável. Elfos vagam pelas dunas e os mercados, normalmente como mercadores duvidosos ou saqueadores oportunistas. Anões trabalham com determinação resoluta em suas tarefas, normalmente como construtores ou fazendeiros. Meios gigantes, Golias entre seu povo, frequentemente ganham a vida como guarda-costas ou mercenários, trabalhando para aqueles com poder ou riqueza. Longe das cidades, Tieflings adotam as vastidões como seu lar, frequentemente usando sua aparência aberrante para conduzir saques ferozes. Durais, Draconatos, se refugiam nas cidadelas de seu povo, saindo em jornadas para trazer prosperidade para seu clã. Halflings preferem viver suas vidas na floresta das montanhas, seu lar ancestral, mas são temidos por muitos dos povos de Atas por seus modos selvagens. Os secretivos Eladrin vivem nos poucos lugares selvagens que mantêm conexões com bolsões da terra em meio aos ventos, a agréstia das fadas, e são tratados mais como mitos do que um povo real para a maioria. Além das raças mais familiares de D&D, Atas é lar para os Mus e Tricrin. Embora maiores que humanos, os Mus são uma raça de meio-anões sem cabelo ou pelos no corpo, um povo forte, resistente e ágil que serve como escravos, gladiadores e trabalhadores braçais. Os ligeiros Tricren, com sua aparência que lembra gafanhotos humanoides, são perfeitamente adaptados para sobreviver nas terras desoladas de Atas, caçando, saqueando e roubando daqueles que mostram sinais de fraqueza. Aventureiros de Atas. Ao contrário de um mundo típico de Dungeons e Dragons, os heróis de Atas são frequentemente forjados de maneira diferente, constantemente tendo de lutar por sobrevivência e oportunidades em uma terra impiedosa. Além disso, a história de Atas e seus povos fez certos caminhos serem perigosos ou inacessíveis de serem seguidos. Aventureiros marciais, como guerreiros, patrulheiros e ladinos, são comuns tanto nas comunidades urbanas quanto nas que vivem na vastidão. Qualquer um que pode empunhar uma arma pode encontrar trabalho facilmente como um guarda, caçador, gladiador, ou agente com um pouco de ambição. Magia primal é poderosa, reverenciada, e às vezes temida por aqueles na desolação e nas terras selvagens. Aqueles nas cidades-estado não compreendem ela totalmente, e costumam suspeitar daqueles que a usam. Mas para viajantes, um encontro com um bárbaro, ou druida, não é incomum, especialmente longe das áreas mais densamente habitadas.
Magia arcana é perigosa. É por causa do uso indevido desse poder que o mundo foi devastado, e continua a profana-lo se não usada com cuidado, uma arte chamada de preservação. Os reis feiticeiros, os maiores usuários do arcano, buscam controlar a magia arcana e punir seu uso não sancionado. Conjuradores arcanos como bardos, feiticeiros, magos e bruxos são odiados e perseguidos por usar seus poderes, mesmo se eles caminham a trilha do preservador. Psionismo, o poder da mente, é comum, e muitas pessoas e criaturas sabem praticar o caminho ou possuem talento psiônico. Os ricos e poderosos muitas vezes empregam aventureiros psiônicos para cumprirem seus objetivos, seja abertamente ou de forma sorrateira. Monges e psions são frequentemente encontrados tanto em áreas civilizadas quanto nas vastidões selvagens. Enquanto o poder psiônico é comum, magia divina está essencialmente extinta do mundo de Atas. Os deuses estão silenciosos há muitos séculos, e suas religiões ruíram como seus templos pelo passar das eras. Em vez de divindades verdadeiras, os habitantes do mundo veneram reis feiticeiros, demônios, primordiais, ou espíritos da natureza.